Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para mostrar como inicializar um projeto com NPM. No meu caso aqui eu vou utilizar o Yarn por preferência pessoal, mas o NPM também seria a mesma coisa. No front-end o que eu observo é que o pessoal utiliza mais o Yarn e no back-end utiliza mais o NPM. Eu ainda prefiro no front utilizar o Yarn porque ele tem uma sintaxe mais amigável, você precisa digitar menos coisas para executar os comandos. Mas só isso não seria um problema porque você pode criar alias para executar os comandos no terminal. A vantagem que eu vejo no Yarn é que ele proporciona para a gente hoje alguns recursos de saída de terminal mais útil, mais amigável. Então, por exemplo, se você executa um comando, roda um teste, ele mostra o tempo de execução e outras saídas de terminal que eu acho úteis. Vou utilizar o Yarn. Só que para criar o nosso projeto inicialmente, a gente já vai criar um repositório no GitHub local. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como automatizar a criação de repositório, utilizando alguns comandos bash. No caso aqui eu estou utilizando o Windows 11 porque é melhor para gravar, mas geralmente eu codifico no Linux. Se você estiver utilizando aí algum sistema Unix, Mac, Linux, as chances são que provavelmente você está utilizando o ZSH, que é um terminal um pouco diferente do Bash, padrão do Linux. Então, se você estiver utilizando, dá para usar o script também, é só você entrar no Bash pelo ZSH, executa Bash no terminal, que você já vai conseguir entrar e rodar os comandos. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses comandos Bash, que eu mostrei como você automatizar isso. Mas é só criar um repositório no GitHub vazio e baixar ele aqui local para a gente poder fazer o projeto. Eu vou utilizar a CLI que eu criei, mostrei no vídeo. Eu vou, aqui como eu já estou no Windows, eu estou utilizando o Git Bash, que vem padrão quando você instala o Git. E ele deixa eu utilizar uma sintaxe do Linux aqui dentro do Windows. Então, ao longo dessa série de vídeos, vocês vão ver que assemelha bastante. Então, por exemplo, aqui um atalho que eu criei para criar um repositório, eu coloquei CR, aí eu vou executar, ele vai perguntar qual o nome do projeto, eu vou colocar aqui o nome Boilerplate, eu vou colocar aqui Boilerplate 01, vai ser o primeiro, e o indicativo que é do vídeo do canal. Vou apertar Enter, aí ele pergunta se quer criar um repositório público ou privado. Eu vou escolher o público. Aqui alguns templates que eu criei, boilerplates pré-definidos que eu posso utilizar como template. Eu vou colocar None, que eu não quero utilizar nenhum. E aí pergunta a pasta que eu quero salvar. Eu configurei para o padrão, para a raiz de onde ele cria as coisas, ser essa pasta aqui, www. Mas eu quero, por exemplo, salvar tudo dentro agora dessa subpasta canal. Aí eu posso colocar que ele vai estar dentro dessa pasta canal, aperto Enter e aí ele já vai criar um repositório aqui dentro. Aqui ele não está mostrando porque eu estou com duas telas, na outra tela ele já abre o comando, igual eu trouxe para essa tela aqui agora, ele abre o comando no WebStorm, que é o que eu vou utilizar para a aula. Então aqui no WebStorm, eu vou mostrar que ele criou o projeto vazio. A gente não tem nada aqui, vai criar tudo ainda. Mas o importante é estar com o projeto Git inicializado. Está vazio, então a gente vai criar agora as coisas aqui pelo terminal para a gente inicializar um projeto aqui no terminal integrado. A gente pode utilizar o VS Code aí. Se a gente estiver utilizando o NPM, coloca NPM init -y. No nosso caso eu vou utilizar o Yarn. Esse traço y é para a gente não ter que ficar respondendo aquelas perguntas, já confirmar tudo. Vou apertar Enter e ele vai criar um package JSON na raiz aqui do nosso projeto. Ele vem vazio e vai ser a base aqui do nosso projeto para instalar tudo, configurar os scripts. Eu vou apertar Ctrl L para limpar o terminal. Feita essa configuração inicial aí, a gente precisa configurar
é o nosso git ignore. A gente vai precisar criar esse arquivo porque nem tudo a gente quer subir para o repositório, igual, por exemplo, a pasta de Node Modules, que fica gigantes, dependendo do caso pode passar de gigas de tamanho. Então a gente vai criar esse arquivo aqui agora. Vamos criar o arquivo chama .git ignore. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar, eu vou cancelar, que eu vou adicionar tudo manualmente no Git. E aí tem algumas coisas que a gente pode configurar. Eu vou pegar uma configuração pronta para a gente poder ganhar tempo e explicar. Aqui é uma configuração completa que geralmente eu uso nos projetos. Ele já trata vários arquivos que a gente quer ignorar, não quer subir. Por exemplo, a pasta Node Modules. Já está tudo organizado aqui, são dependências. Se você não estiver utilizando Node Modules, tiver com outro formato, ele também já tem as opções de ignorar. Depois você pode limpar esse arquivo para o seu caso de uso. Essa pasta de teste Coverage, ele gera por padrão quando a gente rodar os testes no Jest. Aqui as pastas de build, para quando a gente buildar o nosso projeto. Alguns arquivos residual de sistemas, geralmente esse aqui é de macOS. Alguns arquivos que a gente vai querer ignorar, esses arquivos de debug que gera. A gente também vai querer evitar enviar algumas, por exemplo, variáveis de ambiente. Aqui a configuração também de arquivo da Vercel. E essa parte também que é muito comum o pessoal esquecer de adicionar. O ponto ideia é um arquivo de configuração quando você abre um projeto dentro de algum software da JetBrains. Por exemplo, o que eu estou utilizando o WebStorm, que é para trabalhar com JavaScript. E tem esse aqui também que é bom ignorar, que é o arquivo de configuração do VS Code, quando eu abro com ele. Você não sabe, né, por exemplo, na empresa, qual vai ser a ideia que o pessoal vai utilizar, então é sempre bom já prevenir e adicionar isso no início do projeto. Aqui PWA, caso a gente for utilizar a criação de PWA, por exemplo, com libs no Next, JS, alguma coisa assim, geralmente ele cria esses arquivos, já está ignorado por padrão. Aqui os arquivos que gera estático localmente do Storybook, você não vai querer enviar isso para o GitHub. Aqui também tem algumas coisas que a gente quer ignorar. O TypeScript incremental são arquivos de compilação que usa para performance no TypeScript, a gente também não vai querer enviar esse tipo de coisa. Então basicamente é isso, nosso Git ignore aqui já está completo, e se você tiver mais alguma coisa que você quer ignorar, só adicionar aqui. A sintaxe para a pasta com essa barrinha, que geralmente é utilizado. E é isso. A próxima configuração que a gente vai fazer é um problema muito comum que as pessoas têm geralmente e não sabem por quê. Quando você utiliza diferentes sistemas operacionais, você tem diferentes formatos de quebra de linha. Então, por exemplo, se você utiliza o Windows, o padrão é CLRF, o formato de quebra de linhas. Se você utiliza o sistema Unix, o formato é LF. Então, mesmo que você esteja fazendo tudo em um sistema operacional, por exemplo, você fez tudo no padrão do Windows, enviou para o repositório nesse padrão, às vezes você baixa o arquivo que você mesmo criou na sua máquina ou muda de branch e tem um problema de desconfiguração, de quebra de linha, muda para outro formato por conta de coisas internas do GitHub. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente coloca um arquivo de configuração que é o chamado .git attributes, e a gente vai deixar por padrão um tipo de formatação de quebra de linha. A gente vai criar esse arquivo aqui agora, colocar .git attributes. Eu vou deixar na descrição do vídeo já o arquivo, que é bastante coisa. Já vou deixar um arquivo pronto. Só vou explicar aqui a sintaxe. Então, se a gente olhar aqui, é um arquivo bem grande. Você pode especificar os tipos de arquivo que você tem aí. Aqui pode ser qualquer texto que venha antes da extensão desses arquivos. O asterisco é qualquer caractere. Esse texto aqui torna modificável o tipo de quebra de linha. Então, a gente vai deixar por padrão o formato de quebra de linha universal que é bom utilizar padrão é o LF. Então a gente vai manter ele. Se você tiver que adicionar
algum outro arquivo aí. E também nem todo arquivo você quer fazer esse tipo de alteração, né? Então toma cuidado com isso, aqui já está pré-configurado. Para a maioria dos projetos você nunca vai precisar mexer nesse arquivo, eu nunca precisei até hoje. Aqui tem alguns arquivos de configuração que você pode especificar, porque como você está vendo, ele não vai ter uma extensão reconhecível aqui em cima, então você pode adicionar eles aqui manualmente. Aqui ele está dando um destaque de verde, acho que é por conta do corretor ortográfico da IDE. Então esse arquivo é importante para evitar esses problemas. Outro arquivo de configuração que a gente vai colocar aqui é o editor config. Só quero mostrar antes para vocês aqui o site que explica um pouco melhor. Eu vou deixar no link da descrição. Aqui no site do Git, ele tem explicando melhor do Git Attributes. Se você ficou com alguma dúvida ainda, está com receio, sem saber se é seguro ou não, você pode ler aqui o documento para entender melhor. Vou disponibilizar o link aí na descrição. E a próxima configuração que a gente vai fazer é do editor config, que é para padronizar algumas formatações no nosso projeto. Então, mesmo que a gente utilize ferramentas depois, como Pretty, SLint, é bom a gente ter ele como guia de configuração também. Ele é bem simples, uma rápida lida na documentação já dá para entender a sintaxe. Então, voltando aqui para o nosso editor, a gente vai criar esse arquivo de configuração, chama ponto editor config. No VS Code, eu acredito que você vai precisar instalar uma extensão dele, do editor config, para poder o editor acabar reconhecendo esse arquivo de configuração. Então a gente não precisa instalar nada no projeto. Esse editor config é o editor de texto IDE que vai lidar com as configurações dele. Então a primeira configuração que a gente coloca aqui no nosso arquivo para ser lido no root vai ser root igual a true. Depois a gente quer fazer algumas configurações de estilo no nosso projeto. Então a gente quer pegar todos os arquivos, a gente colocar esses asteriscos. A gente vai querer a indentação de estilo com espaço, por exemplo. Então a gente pode colocar indent underline style. E a gente pode configurar aqui, por exemplo, eu vou colocar o space, mas tem a opção de tab também. Ou se você preferir, pode deixar tab. Acho que é mais simples, porque só apertar a tecla já vai indentar. A gente pode colocar uma indentação tamanho padrão. O pessoal geralmente coloca dois tipos de indentação, que é com 2 espaços ou 4. Acho que eu vou mudar aqui para space. E indent size, botou o N aqui. Eu vou colocar aqui 2, porque aí a gente coloca o mais usado, que é 2 espaços. O pessoal utiliza 4, mas fica ruim, porque se você tem 3 subníveis alinhados, fica um espaço enorme empurrando o código para a direita. E a gente quer uma coluna de código curta para poder ser mais legível, quer deixar o código mais verticalizado possível. A gente quer configurar aqui para o padrão o formato de quebra de linha, que a gente quer o padrão Unix. Então a gente vai colocar aqui, tem essas 3 opções, vamos colocar o LF, que é o padrão, e a gente quer configurar aqui os caracteres de arquivo para o padrão charset. A gente quer sempre o padrão que é o TF8. Então, se a gente buscar aqui, já vai encontrar ele. Outra coisa que a gente quer fazer é remover os espaços desnecessários que tem antes e depois das linhas. A gente vai colocar essa propriedade habilitada como true. E outra propriedade que é bacana a gente fazer é definir se a gente quer inserir uma linha no final do arquivo ou não. Então, eu vou colocar aqui a propriedade. Geralmente a gente coloca porque facilita um pouco. Se você estiver depois utilizando plugins do ESLint, vai ter a opção de você trabalhar com os valores standard
ou Airbnb, e cada um tem uma opção diferente. Então, se você quer inserir ou não, fica a critério seu. Eu aconselho inserir, porque depois, se você quiser colocar mais código, fica mais prático. O tamanho da nossa coluna de código, a gente quer deixar mais estreita. Eu acho que o padrão mais utilizado acaba sendo 80. Aqui na minha IDE eu configurei para exibir essa linha vertical, mostrando aonde que completa 80 caracteres, só para servir de guia. Mas assim, não é muito importante isso, porque o ESLint automaticamente ele já vai mostrar para a gente quando já é hora de quebrar a linha, e o Pitry vai fazer essa formatação para a gente. No VS Code você consegue configurar também para exibir essa linha vertical. Uma rápida pesquisa e você encontra como fazer essa configuração. E uma outra configuração que eu acho bacana colocar também aqui, a gente vai buscar agora os arquivos .markdown para a gente fazer uma configuração. Então, a gente pode colocar aqui que a gente não quer remover esses espaços, porque no Markdown tem um significado, vai ser útil para a gente. Então, a configuração do editor config vai ser essa. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com novas configurações. Vamos ver a configuração do commit lint, ver as regras de commit e tudo mais. Então, por essa aula é só isso. Até a próxima.